Bless your church with tongues of fire and Holy Spirit move. Leave no trace of man's desire and Spirit burn right through. E estamos descobrindo a essência, os valores essenciais e fundamentais da nossa igreja, da Igreja Vineyard. E hoje nós vamos falar sobre um desses valores fundamentais para nós, que é a respeito de algo muito prático e que provavelmente você já deve ter percebido na nossa igreja através das suas ações, que esse é um valor para nós. O tema de hoje é lembrem-se dos pobres. E eu gostaria de ler com vocês Isaías 58, 5 a 11. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58, versículos 1 a 11. Você pode usar a Bíblia de papel, você pode usar o seu celular, ou então, se você não trouxe e quiser acompanhar a leitura, ela estará projetada aqui atrás de mim. Isaías 58, capítulo 58, versículos 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar aos famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu trouxe um vídeo rápido. Na verdade, eu peguei um documental inteiro e cortei alguns pedacinhos a respeito da pobreza aqui no nosso país. Eu queria que a gente rapidinho assistisse antes de continuar a mensagem. R$ 16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$ 70 por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. A pobreza, acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno para morar. De vez em quando falta água, mas a gente vive do jeito que vive. Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.
Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui, ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E aqui o trigo, que eu ganhei da igreja. E aqui a farinha. É a farinha de trigo, aqui a farinha branca de mandioca. A pobreza é não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa para você morar. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até R$ 70 por mês. O cálculo é feito assim: a renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores. 16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres, o equivalente a 8% da população. Talvez a face mais cruel da pobreza seja as crianças. Se não a mais cruel, com certeza a mais vulnerável. E tanto no campo quanto na cidade, elas representam metade da população em extrema pobreza. 4 de cada 10 pessoas que vivem na miséria, sem acesso a serviços, a rede de esgoto e a água tratada, são crianças de até 14 anos. Dos 16 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 8 milhões e meio vivem nas cidades, espremidos entre bairros urbanizados. Sem condições de pagar o aluguel, vão se acomodando como podem. Em morros, nas margens de cursos d'água, perto de lixões, na beira da estrada. Em casas sem nenhuma estrutura, nenhum conforto e de maneira totalmente improvisada. Essa é a minha janela, ela funciona assim, eu fecho ela com mãozinha de pilão. E a segurança aqui? Segurança, antes era pior, né? Mas agora deu uma melhorada. Eu tá com um mês que eu tô sem bujão. Eu subi pro lixão, quando eu cheguei, a janela estava aberta e já não havia mais bujão. E agora? E agora eu tô cozinhando na sogra. Eu quero construir assim, uma família bem bonita, assim, entendeu? Para os olhos das pessoas, para os olhos de Deus. Né? E que eu não passe, porque eu já passei. O que você já passou? Fome. É preciso que a sociedade brasileira entenda que na pobreza não existe um problema moral. As pessoas não são pobres porque elas não querem trabalhar. Elas querem trabalhar. E se tiver uma oportunidade, elas trabalharão. Essas pessoas são valentes, essas pessoas são corajosas para enfrentar a vida, essas pessoas querem que seus filhos estudem, essas pessoas se empenham nisso. A Vineyard tem uma história desde o seu início de uma expressão muito prática de cuidado para com o pobre nas suas necessidades, dentro dessa realidade que é a nossa comunidade, o nosso bairro e a nossa cidade. O pastor John Wimber, que é fundador da nossa igreja, ele ilustra muito bem isso. Ele era conhecido por sempre ter no seu porta-mala alguns itens que compõem para nós o que nós chamamos de cesta básica, e ele estava sempre procurando alguém para poder doar essas coisas. Nós somos esse tipo de igreja. Por que nós somos esse tipo de igreja? Porque nós temos conhecido a Jesus. Jesus é o exemplo maior, como nós cantamos agora há pouco, de compaixão. E nós não temos medo de lidar com aquilo que a sociedade hoje teme por diversos motivos. Nós vamos conversar sobre isso durante a mensagem, mas a verdade é que hoje, inclusive, muitos cristãos têm evitado lidar com esse assunto, que é, como eu disse no início da mensagem, uma doença social. E por que muitos cristãos que deveriam seguir o seu mestre, reproduzir aquilo que o mestre fazia, porque eles têm evitado se aproximar, conhecer ou lidar diretamente com essa situação, né? Então, entre os cristãos existem, entre nós, não é? Existem aqueles
que não fazem nada a respeito, e são muitos, infelizmente. E por que eles não fazem nada? Primeiro porque, infelizmente, eles estão se deixando dominar por um Deus desse mundo que nós vivemos, que é Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é, com certeza você deve saber disso, um dos deuses do nosso tempo mais poderosos e que mais imperam na era de hoje. John Wimber disse algo a respeito disso. Deixa eu fico aqui, ó. Antes. Não está aí? Ok. Vou ler para vocês. Diz assim, uma referência ao nosso pastor fundador. Muitos crentes e líderes cristãos foram dominados pelo amor ao dinheiro e pelo materialismo. A idolatria à riqueza torna-se um fardo que suga a nossa energia, bem como o nosso amor a Deus e pelas pessoas. Através do arrependimento e da purificação do perdão, podemos nos livrar desse fardo e deixar Deus transformar nosso sistema de valores. Como Jesus e Paulo, podemos aprender a estar contentes com o que temos, vivendo modestamente, para que possamos dar liberalmente a obra do reino e suprir a necessidade dos outros. Primeira razão dos cristãos não fazerem algo a respeito é, infelizmente, o domínio do dinheiro. A segunda é porque muitos estão paralisados pelo tamanho do desafio. Olham ao seu redor, é muita coisa. Não vai fazer diferença aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer. Então, decidem ficar parados, como se não tivessem tomado nenhuma decisão a respeito de fazer ou não fazer. Simplesmente se mantêm inertes porque o desafio é grande demais. Só que se manter inerte já é uma decisão, você sabia disso, né? Já é uma decisão que nós tomamos. Outros também transferem totalmente a responsabilidade. A responsabilidade para com o pobre é do governo, dos poderes públicos, é da política pública, não é responsabilidade minha. Em parte, há razão para se dizer isso, mas a Bíblia mostra que nós temos também, como cristãos, uma responsabilidade direta para com esse problema social. Existem aqueles também com preconceito. Eu gostei muito daquele trecho, daquela senhora que disse que o pobre, ele quer trabalhar. Ela lida diretamente com muitos pobres diariamente, ela sabe disso. Nós, infelizmente, especialmente no momento que nós vivemos, na mentalidade até política que nós construímos, nós temos um preconceito para com o pobre. Dizemos, se é pobre é porque não se esforçou, é porque não trabalhou, é porque não estudou. Aí nós usamos até às vezes o nosso exemplo. Eu tive dificuldade também quando era mais jovem, meus pais tiveram, mas nós trabalhamos, mas nós lutamos. Ou seja, qualquer pobre, se não for preguiçoso, é capaz de sair dessa situação. E isso não é verdade. Esse preconceito que nós construímos precisa ser desfeito, porque muitos querem sim. Pode ter um grupo ou outro, né, que não está lutando, ok, existe, mas desses 28 milhões que nós ouvimos aqui, 28 milhões, a grande maioria deles quer botar comida na mesa, quer ter uma comida para dar para os seus filhos, quer dar um mínimo de segurança, quer dar uma escola, um material, um caderno para o seu filho estudar, mas não tem oportunidade, não tem condição, caminho para fazer isso. Muitos não fazem nada por preconceito. Agora tem aqueles que fazem também alguma coisa, mas fazem pelas motivações erradas. E esse também não serve, infelizmente. Existem, por exemplo, aqueles que fazem querendo merecer a salvação.
Esses dias eu estava na academia ali, aí chegou alguém, um colega de academia perto de mim, e falou assim, fala para ela aqui, Fabiano, ó. Aqui, o Fabiano sabe, o Fabiano é pastor, ele sabe dessas coisas. Falou assim, o pessoal aí está achando que a salvação, ir para o céu, não, de qualquer jeito, tem que pagar o preço aqui na terra, fazer caridade, não é, Fabiano? Aí eu dei uma risadinha e saí para o canto. A conversa ia ser muito longa, né? A conversa ia ser muito longa. Mas, infelizmente, muitos cristãos enxergam a caridade. Isso é uma palavra boa, mas ela ganhou uma conotação ruim, porque a própria religião construiu um ideal da caridade como um meio para alcançar a salvação. E a salvação é de graça, nós sabemos disso. Não é por méritos humanos, nós não podemos fazer nada para merecer a salvação, méritos de Cristo. Não é para merecer. Motivação errada. Outra motivação errada é se sentir bem com Deus, ou sentir que você vai ser, então, merecedor de mais bênçãos. Se eu sou caridoso, se eu ajudo o pobre, Jesus Cristo disse, não é? Que se eu fizer isso para um pequenino, para um pobre, eu vou estar fazendo para ele, poxa vida, eu vou ficar bem com Jesus. Eu vou ser, mais especial, mais próximo, e também essa é uma outra motivação errada. Outra motivação errada é querer ficar bem diante das pessoas, da sociedade, que as pessoas te elogiem, digam que você é uma pessoa caridosa. Outra motivação errada para para lembrar-se dos pobres, é aliviar-se da culpa. Muitos cristãos também, para tentar aliviar uma consciência culpada por uma vida perversa de muitos pecados, ajudam o pobre, como se aquilo apagasse as suas transgressões e os seus pecados, se ele fosse capaz de expiar os próprios pecados. Tamanho do erro teológico, doutrinário, desse tipo de tentativa, não é? E por que nenhuma dessas motivações servem? Porque ela pode fazer a pessoa se envolver com a caridade, mas isso vai durar muito pouco. Porque envolver-se de verdade com o pobre, daqui a pouco o Tony, eu queria que o Tony estivesse pregando aqui. Eu falei, Tony, vamos lá pregar junto, Tony. Ele, não, Fabiano, vou fazer só um pedacinho então. Daqui a pouco o Tony vai vir aqui, aí sim, aí vai começar a pregação. Né? Por quê? Porque ele tá nessa prática muito mais do que eu confesso. E o Tony sabe, eu acompanho, estou de vez em quando conversando com ele aqui na igreja, o trabalho que dá, meu irmão, dá trabalho demais. E se você tem uma motivação errada para se lembrar do pobre, para se envolver com ele, rapidamente, e isso acontece muito nos ministérios que o Tony lidera aqui, chega um crente todo entusiasmado, fala, Tony, conta comigo, vou ajudar, nós vamos fazer, eu estou junto com você. Aí lá no fundo o Tony fala assim, vamos ver quanto é que vai durar, né, esse entusiasmo aí. Porque dá trabalho, porque não é brincadeira, porque demanda emocionalmente, espiritualmente, demanda muito do nosso coração. E qual é a nossa responsabilidade então? Se existem aqueles que não fazem, existem aqueles que fazem pela motivação errada. Qual é a responsabilidade da igreja de Jesus diante da pobreza? Como nós cantamos, Jesus Cristo gastou uma parte muito grande do seu tempo e seu ministério servindo, encorajando, defendendo, alimentando os pobres. A Beth Wood, que é uma missionária da Vineyard, escreveu um livro que eu recomendo para todos aqui, chamado Reino Entre Nós.
ela disse algo super interessante. Ela disse assim: se a Vineyard está mesmo buscando a presença de Jesus, se a Vineyard quer mesmo se encontrar com Jesus, ela deveria ir para o meio dos pobres, porque é lá que ele costumava estar. Não é verdade? Porque é lá que Jesus constantemente estava. E por que Jesus fazia isso? Primeiro, porque Jesus tinha algo dentro dele que antes dele ninguém experimentou, uma palavra que é exclusiva para Jesus. Essa palavra é compaixão. Compaixão não é um mero sentimento. Antes de Jesus, essa palavra não foi usada para definir um sentimento ou uma força que nenhum homem foi capaz de ter. Compaixão é o significado da palavra original do Novo Testamento é como se fosse um movimento de entranhas, uma força, é de fato como se pudéssemos sentir a dor do outro, sentir aquilo que o outro sente, e essa força ser capaz de nos mover e fazer. Percebi agora que o pessoal do lado fica, deixa eu chegar um pouco para trás aqui, melhor para me comunicar aqui e aqui. Essa força movia Jesus, não era um mero sentimento. Ele realmente era capaz de sentir a dor do outro, de sofrer junto. E o cristão só será capaz de lembrar-se dos pobres com fidelidade se ele se tornar também capaz de sentir a dor do outro, receber esse poder que é divino de ter compaixão. Compaixão não é parte da nossa natureza, compaixão não é humano, compaixão é divino, compaixão é algo de Deus, e Ele pode dividir comigo e com você esse sentimento forte, que é uma força de dentro para fora, que nos faz ouvir uma história, que nos faz ver uma história, uma pessoa, uma situação, e sentir a mesma dor que aquela pessoa sente, colocar-se no lugar, e aí fazer alguma coisa a respeito. Jesus estava no meio dos pobres, porque também, além desse sentimento de compaixão, ele estava seguindo uma tradição dos judeus, enraizada na sua cultura, profundamente enraizada na sua cultura, que teve início no próprio Deus. Queria passar agora por alguns textos com vocês no Antigo Testamento, para nós enxergarmos como isso foi construído no coração de uma igreja que existe até hoje, e porque nós temos essa responsabilidade para com o pobre. Primeiro texto é de Deuteronômio 10, versículo 18, a maneira como o próprio Deus se apresenta para o seu povo, demonstra uma ternura, um coração que existe um lugar especial para os vulneráveis e para os pobres. Como Deus se apresenta, Ele diz assim, Ele, falando sobre si, defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Essa foi a maneira como Deus se apresentou para o seu povo, aquele que defende a causa dos vulneráveis, defende a causa daqueles que não têm como defender-se, daquele que dá alimento, daquele que veste. Deus se apresentou assim. Além disso, as leis que Deus entregou para o povo de Israel, Deuteronômio 15, 7 e 8, também vai estar projetado aqui, e você pode acompanhar a leitura. Quando Deus entrega as leis para o seu povo, Ele ampara também, Ele exige do seu povo o cuidado para com o pobre. Está dizendo assim, Deuteronômio 15, 7 a 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente
o que ele precisar. Deus se apresenta, as leis amparam e os profetas, um dos assuntos preferidos dos profetas, meus irmãos, aquilo que os profetas mais destacavam sobre as falhas do povo de Israel, que os levariam a todas as consequências drásticas que nós já conhecemos, que nós já sabemos, era estar desobedecendo justamente essa ordem de Deus. Os governadores de Israel estavam explorando os pobres. Qualquer semelhança com a nossa história aqui não é mera coincidência, não é? Porque nós somos farinha do mesmo saco. As roupas mudam, mas o nosso coração continua exatamente o mesmo. O governo de Israel estava explorando, extorquindo os pobres, e a comunidade de Israel não estava fazendo nada a respeito disso. E Deus tem palavras através dos profetas duríssimas a respeito desse assunto. Inclusive, se prepare aqui, paulada, tá? Jeremias capítulo 7, 5 a 11. Escuta aí. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, e cometer adultério, e jurar falsamente, e queimar incenso a Baal, e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Lembra dessa palavra? Jesus estava mencionando isso aqui. Aí o Senhor diz assim, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, dá um frio aqui, ó, na minha barriga e no meu coração. Santo temor para com a palavra de Deus, para aquilo que Deus está dizendo para nós. Deus se apresentou como aquele que se cuida e ampara o pobre. As leis do Senhor estavam amparando isso. Os profetas afirmavam isso. E a igreja primitiva também abraçou essa herança vinda da cultura do povo judeu, mas também obedecendo os mandamentos de Jesus Cristo. E quando Paulo está sendo enviado para o seu ministério, quando Paulo está sendo enviado para o seu ministério, Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão diretamente a Barnabé em sinal de comunhão, e eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Uma apenas recomendação do conselho da igreja primitiva para Paulo. Uma recomendação: não se esqueça dos pobres. E foi aquilo que, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que de fato a igreja primitiva se esforçou para fazer. E alguns estudiosos dizem que o crescimento vertiginoso da igreja primitiva está diretamente relacionado à capacidade dessa igreja de lidar com um problema que havia se tornado incontrolável, que era viúvas e órfãos no meio daquela sociedade toda. Ninguém queria lidar com essas pessoas e a igreja abraçou, a igreja cuidou.
E esse é um dos motivos da igreja ter crescido tanto naquele tempo. Era o que a igreja primitiva estava fazendo. Porém, a igreja seguiu durante um longo período da sua história, fazendo isso muito bem, mas, infelizmente, aconteceu um pequeno desvio dessa vocação e desse chamado. Tanto que, em 1974, aconteceu um congresso mundial de evangelização na Suíça, na cidade de Lausanne, onde eles discutiram profundamente, líderes cristãos do mundo inteiro, a respeito desse assunto, porque a igreja havia aberto mão da sua vocação de lidar com os pobres em nome da evangelização como a parte mais importante da missão de Deus no mundo. É como se a igreja tivesse dito, não, para nós, proclamar a palavra de Deus é muito mais importante do que cuidar do pobre, porque nós não queremos salvar, nós não queremos que o homem se alimente e vá para o inferno, nós queremos salvar a alma, nós queremos levar pessoas para o céu. E desvincular essas duas coisas foi um erro muito grande, eles corrigiram isso. Eu queria ler também com vocês, para terminar, nossa última leitura aqui. Um trecho desse Pacto de Lausanne, que define muito bem qual é a responsabilidade da igreja hoje. Tem ele aqui, né? Vamos ver. A história mais recente aqui, ó. É isso mesmo. A responsabilidade social cristã é o que diz um dos itens desse termo que foi escrito após esse encontro de evangelização. Afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens, portanto devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos partes do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, opressão, discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Perdoe a leitura comprida aqui. Eu sei que é chato ficar numa pregação e o pastor lendo um monte de coisa, mas se você nunca tinha tido contato com esse texto, eu acho que ele foi importante para você ouvir hoje. E o que nós podemos fazer a respeito disso? Agora sim, cadê o Tony? Se você sair dessa pregação aqui, interessado em fazer alguma coisa, em se envolver, está aqui a pessoa que pode dizer para você como, onde você pode se envolver. Ele tem uma história muito bonita para contar para a gente. Bom dia. Pessoal, quando o Fabiano chamou eu para participar com ele, eu olhei a pregação do Fabiano e falei, não tem mais nada que eu possa acrescentar, né?
Eu acho que está claro para nós. Acho que está claro que o chamado nosso, um dos chamados nosso, é ir atrás daqueles que estão precisando, os necessitados. Quinta-feira agora, foi quinta, né, Fabiano? Quinta-feira agora a gente vamos fazer uma visita, e no meio dessa visita o Miyasaka mandou uma mensagem de um cara, e através disso daí eu quero falar 2 pontinhos para nós rapidinho, né? O chamado nosso como igreja e o chamado nosso pessoal, o chamado de olhar para aquele que está do lado. O Sopão, que é um projeto da igreja, já vai fazer 8 anos que acontece. Quando a gente começou, a gente conheceu um cara que o apelido dele é Cavalo. E a gente acompanhou ele, acho, por 2 anos, né, Japa? Uns 2 anos. A história do Cavalo é assim, se eu não me engano, acho que é Fábio estava falando para mim, né, Fábio? Ele estava tomando 25 corote por dia e um punhado de pedra, né? O cara estava acabado, gente. Estava acabado. O Sopão teve uma parte nisso. O Sopão acompanhou ele por 2 anos. A turma nossa fez curativo nele, que ele estava machucado. A gente sentava com ele no colchão dele para tomar sopa junto com ele. Sabe expressando amor? Sabe o que é isso? Né? Sem evangelismo de começo. Primeiro anunciando o amor. Primeiro amando o cara. E foi assim. Foi assim por 2 anos. Daí, no meio dessa amizade, a gente falou de Jesus, a gente começou a orar. E o Cavalo não saiu da rua, cara. Só que o Cavalo sumiu, né? E de vez em quando a gente encontrava ele numas quebradas, tal, muito raro. E eu e minha família, a gente tem, não é que a gente é bom, não, é que a gente tem mania. Quando a gente sai só nós, a gente compra um lanche a mais e para em um lugar para deixar. E a gente sempre, quando ia no BK, a gente pegava um lanche, tinha um cara deitado lá, né? A gente deixava lá, e a gente não, o cara estava dormindo, a gente não sabia que o cara era o Cavalo. Aí o Miyasaka falou para mim, ô Tony, encontrei o Cavalo, tal, e pá, explicou, e falou, tô tomando café com ele. Prestando atenção, 2 anos, 5 anos, a gente lá no BK deixando o lanche, o Miyasaka me fala isso. Quinta-feira agora. O Miyasaka manda a foto do Cavalo trabalhando, já vai fazer 2 anos num posto de gasolina. Forte. Sabe o que eu quero que vocês enxerguem? Assim, eu podia vir aqui falar sobre isso, meter o pau, sabe? Tem uns par de caras que trabalham com social faz isso. Não é cara nossa, porque a igreja nossa é amorosa. Porque essa igreja nossa tem feito isso, né? Mas eu queria que vocês olhassem 2 pontos comigo. O primeiro, a parte da igreja. Você como igreja, como membro dessa igreja, Deus tem chamado a gente para ir para a rua. Deus tem chamado você para servir de algum modo aqui. E você não pode ficar na tua. Você tem que responder isso. Né? Às vezes você fala assim, Antônio, mas eu sou de Bauru. Cara, se Deus colocou você aqui, se Deus chamou você aqui, é porque Ele quer usar você aqui. Concorda comigo? Concorda? Certo? O que essa igreja tem feito? Né? E tem feito muito. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Né? A gente tem sustentado famílias com cesta básica, pagado aluguel, coisas que os pastores e a liderança não falam aqui. Tá? Remédio. Cara, é muita coisa. E graças a Deus e graças a vocês a gente tem conseguido isso. Então, encorajo vocês a saber mais, a se envolver mais. Com tudo isso que a igreja está fazendo, a gente tem mais ou menos 150 crianças aqui assistidas por essa igreja. Né? 150 crianças que o reino tem chegado. Sabe, você vai na casa de um piazinho desse, de você chegar na casa do piá, você não conseguir respirar, porque a casa estava suja, porque tinha comida estragada no fogão.
Está pensando nessa cena? E hoje você chega na casa desse moleque, a casa está limpa, a parede está pintada. Isso é reino. Isso é reino, cara. Isso é o que Deus tem feito. Sabe? Você pegar um moleque desse, deixa eu pensar que eu vou falar aqui. Um moleque desse tinha vontade de ter um emprego qualquer, para comprar seu golzinho quadrado. Esse era o sonho dele, e rebaixar. Era o sonho dele, qualquer emprego e comprar seu golzinho quadrado. Hoje você chega num moleque desse, e ele fala que quer fazer uma faculdade. Eu preciso, Tony, arrumar um emprego. Eu preciso estudar para me conseguir fazer uma faculdade. Dá para entender? Dá para entender quando a mulher fala lá que nem todos não querem trabalhar? Só que a gente tem muita luta para isso. Tem muitos desses meninos que têm medo de faculdade. E aí entra a outra parte. Qual que é o teu chamado pessoal para aqueles que estão à margem? Qual que é o teu chamado pessoal do dia a dia? Ou fazer igual a gente fazia, comprar seu lanchinho, deixar lá para o cara que está morador de rua, e isso expressar a hora que o cara acorda e pergunta por que você faz isso? Você fala, eu faço isso porque Deus me amou primeiro. Eu faço isso porque Deus fez comigo. Agora, qual que é o teu chamado aqui? Qual que é a tua profissão? Quanto que você tem dado para isso? Você só tem dado o dízimo? Amém. Mas e o mais? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho. Ele amou, mas ele agiu. Vocês têm amado? Eu queria encerrar isso aqui. Eu falei que não ia demorar, Rico. Eu queria só que vocês pensassem o que Deus tem falado no coração de vocês. Eu sei que para muitos aqui, sair para a rua, encarar um sopão, não é o teu chamado. E aconselho você não ir mesmo. Né? Vai uns caras lá, cumprimenta o cara, já sai na frente do cara lavando a mão com álcool em gel. Não vai não. Mas às vezes Deus está te chamando para responder de outro jeito para aqueles que estão na rua. Orando, abençoando financeiramente. Às vezes você é um bom marceneiro. Às vezes você pode dar um curso para um cara que está na rua. Às vezes você não tem mais paciência com criança. É ruim, né? Depois você cria uns 10, né? Você vinha aqui atender os caras do papo, é problema, eu sei disso. Mas às vezes você tem um chamado, às vezes você consegue dar um curso. Às vezes você consegue dar um emprego para um cara desse. Cara, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Eu tenho certeza, cara. Se Deus falou mais que 2.000 vezes na Bíblia que Ele se preocupa com essas pessoas que estão à margem, Ele deve estar falando com você. Eu acho que é só a gente levantar e responder a Ele. O pessoal está aí, galera. Sedento de amor. Eu podia estar aqui e falar 1001 histórias da rua, cara. O que eu aprendi na rua, que às vezes eu não aprendi aqui na igreja. Eu queria convidar vocês a responder o que Deus tem falado no coração de vocês. A gente tem esse desafio do Alisson. Esse desafio do Alisson não é só mandar o Alisson para o Japão. Está longe disso. Está longe de eu querer que o Alisson traz um troféu. Isso daqui, quando o Alisson
voltar do Japão, ganhando ou não, o que ele está mostrando para 1.800 alunos do Eduardo Velho Filho, que é um colégio público, um dos piores colégios daqui, por causa de droga, por causa de tudo, tem jeito. Tem jeito. Vocês podem sonhar, porque eu sonhei e deu certo. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar plantando esperança no coração daquela molecada. Eu não dou aula de karatê por causa de outra coisa. Eu dou porque eu tento plantar isso no coração dessa molecada. Então, não sei, Fabiano vai terminar.